Circle of Inevitability, capítulo 439. 3 perguntas. Com o enforcado presente, Lumian não precisava se preocupar com um ataque da sombra de armadura. Em vez disso, seguiu um procedimento direto: criar uma parede protetora de espiritualidade e invocar a sombra de armadura como se estivesse chamando um mensageiro. Diante da chama verde escura da vela, uma sombra indistinta pairava silenciosamente no ar, vestida com uma armadura preta como breu adornada com escamas de peixe douradas. Os rostos nas escamas se contorciam ferozmente, expressando silenciosamente sua agonia, que havia se transformado em ódio e malícia profundamente enraizados em relação a todos os seres vivos ao seu redor. O enforcado Alger, vestido de marinheiro, deu um passo à frente, e sutis relâmpagos prateados crepitaram da parede da espiritualidade. Em um instante, eles se materializaram do nada, fazendo a pele de Lumian e Franca formigar. Em meio à calma opressiva que precedeu a tempestade iminente, os inúmeros rostos transparentes da sombra de armadura retornaram ao silêncio, mas seus olhares malévolos persistiram. Lumian fixou seu olhar nas 6 barras de ouro radiantes no altar, firmando-se. Em Hermes, ele falou: "Eu ofereço um sacrifício. Por favor, responda a 3 perguntas." Os rostos borrados na forma da sombra de armadura desviaram sua atenção para o ouro brilhante, silenciosamente transmitindo sua concordância a Lumian. Lumian então acenou para o enforcado. Após uma breve pausa, o enforcado fez sua primeira pergunta: "Quem é você?" Lumian repetiu a pergunta em Hermes. Como sua criatura contratada, a sombra de armadura só se comunicaria nessas circunstâncias. Após um momento de silêncio, a sombra de armadura falou em uma língua que somente Franca mal conseguia decifrar. "Eu sou Shentu, o deus da supressão de fantasmas, conferido imperialmente pelo Mestre Celestial." Mestre Celestial, Franca fez uma pausa, considerando suas palavras cuidadosamente. Seu sobrenome é Shen e seu primeiro nome é Tu. Ele detém o título de Deus da Supressão de Fantasmas, que foi concedido pelo líder do taoísmo. Ele é responsável por suprimir espíritos malignos. O que é o taoísmo? O enforcado perguntou depois de pensar um pouco. O que significa conferido imperialmente? Lumian virou-se para Franca e perguntou em Intis. Para ele, referir-se a um ismo, independentemente do prefixo, não parecia diferente da Igreja do Tolo ou da Igreja do Eterno Sol Ardente. Franca parecia preocupada. É um tópico complexo. Podemos discutir isso mais tarde. Receio que a sombra de armadura não tenha paciência para esperar. É verdade. Lumian lançou seu olhar para o senhor enforcado. O enforcado fez uma breve pausa antes de fazer a segunda pergunta, que Lumian traduziu para Hermes: "O que torna o mar oriental tão especial?" Em um tom profundo e solene, a sombra de armadura respondeu: "No Mar do Leste, há uma montanha imortal há muito perdida, conhecida como Pengle. Pengle é realmente minha terra natal." Franca ficou encantada com essa revelação. Sua velocidade de tradução aumentou conforme ela continuou: "No Mar Oriental, há uma montanha habitada por vários bruxos poderosos e divindades únicas. Ele foi perdido na história, e seu nome é Pengle." Tanto Lumian quanto o enforcado acharam essas palavras diretas e não levantaram mais questões. Após uma breve pausa, o enforcado Alger perguntou deliberadamente: "Houve alguma ocorrência incomum no Mar Oriental nos últimos anos?" Nos últimos anos? Como o sombra de armadura poderia estar ciente dos eventos recentes quando ele era suspeito de ter sido morto pelo taoísta do submundo, aprisionado ao seu lado e transportado para as fontes amarelas milênios atrás? É uma época em que o Imperador do Sangue tinha acabado de perecer ou pereceu recentemente.
Franca silenciosamente refletiu sobre isso, mas se absteve de corrigir o enforcado. Lumian repetiu a pergunta, e a sombra de armadura respondeu com um tom frio: um cadáver de Pengle flutuou pelo rio. Franca ficou surpresa e rapidamente traduziu: a montanha chamada Pengle reapareceu. Um poderoso feiticeiro ou divindade especial que residia nela pereceu, e seu cadáver foi levado para um lugar que pode ser o rio Styx. É o rio onde o imperador do sangue alista Tudor foi suprimido pelo taoísta do submundo. É a fonte do esquecimento. Isso significa que o mar oriental do mundo onde a sombra de armadura reside passou por uma anormalidade nos últimos anos? A montanha divina há muito desaparecida, Pengle, reapareceu, e os poderosos Beyonders que residiam lá pereceram? A montanha conhecida como Pengle sempre se manteve alta no mar oriental, ou ela só aparece ocasionalmente? Lumian ansiava por perguntar mais, mas não podia fazer mais perguntas devido às regras relativas à invocação. As 6 barras de ouro no altar se desintegraram, transformando-se em partículas brilhantes de luz que se fundiram com a armadura preta de escamas de peixe. Desta vez, quase 1/5 das placas de armadura ficaram douradas e radiantes. O enforcado observou enquanto a sombra de armadura desaparecia na chama verde escura da vela. Ele permaneceu em silêncio, perdido em pensamentos, suas intenções pouco claras. Lumian completou o ritual e rapidamente arrumou o altar. Virando-se para Franca, ele disse: você pode explicar os termos na primeira resposta. Você está me matando. Franca resmungou silenciosamente e ponderou por um momento antes de dizer: uma concessão imperial é equivalente a uma bênção. Sim, uma bênção. Esta sombra de armadura chamada Shentu recebeu uma posição dentro da igreja ou do reino de uma divindade. Por meio desse papel, ele ganhou os poderes correspondentes para suprimir espíritos malignos. Não é um presente direto de uma divindade, mas sim um ato cerimonial realizado pelo líder daquela escola de pensamento, agindo em nome da divindade e concedendo um título específico. Lumian ouviu atentamente e começou a entender o conceito de concessão imperial. Esse sistema de bênçãos mais estruturado não apenas vinculava o poder das bênçãos a uma função específica, mas também enfatizava o papel do representante da divindade. Franca exalou e disse: essa é a ideia básica. Há muito mais complexidade se você se aprofundar mais. É um tópico complexo que não pode ser totalmente explicado em pouco tempo. Termos como a corte celestial, o submundo, protocolos de rituais, escrituras de recebimento e outros estão relacionados, mas não sou bem versada em todos eles. Meu conhecimento é limitado a termos individuais. Ao ver o Senhor enforcado e Lumian ainda olhando para ela, seu coração disparou. Você realmente quer que eu explique tudo? O enforcado assentiu levemente. Eu entendo que pode ser desafiador explicar na hora, e pode haver imprecisões. Você pode levar seu tempo para se lembrar e organizar as informações quando retornar. Pode ser útil colocar isso por escrito e me transmitir por meio do seu portador de cartas dos arcanos maiores. Tudo bem. Franca ficou aliviada que o enforcado fosse compreensivo. Ele parecia habilidoso em considerar as coisas da perspectiva de outra pessoa. Ela então resmungou silenciosamente. Por que concordei tão rápido? O enforcado exalava um senso de dignidade sem arrogância enquanto sorria e dizia: depois de preparar as informações por escrito, você pode pensar em que tipo de compensação gostaria. Franca tinha vários desejos, incluindo um item místico semelhante ao feitiço de Heranf, um artefato selado que permitia teletransporte e a fórmula da poção da sequência 5, Demônia da Aflição. Ela se viu em um dilema:
pois havia considerado a recompensa com antecedência, e quase se esqueceu de explicar o termo taoísmo, até que Lumian a lembrou. Após cuidadosa consideração, Franca forneceu uma explicação sucinta. O taoísmo é uma escola de pensamento que venera as leis naturais e a filosofia correspondente que as molda em divindades únicas para adoração. Seu líder é chamado de Mestre Celestial, o que significa essencialmente um professor que compreende as leis operacionais do mundo e espalha esse conhecimento. Os caminhos do céu se referem às leis operacionais e à filosofia correspondente do mundo que mencionei anteriormente. Lumian tentou resumir o ponto principal, perguntando: então, os mestres celestiais são semelhantes a líderes como pontífices, papas, pastores-chefes e matriarcas, com títulos diferentes dependendo da denominação. Franca hesitou por um momento antes de confirmar: você poderia colocar dessa maneira. Desde que alguém não pensasse em aderir ao taoísmo, essa explicação simplificada era suficiente para entender o conceito básico. Lumian assentiu. Parece que um mestre celestial e um taoísta do submundo estão no mesmo nível. Sim, concordou Franca. Durante a conversa, o enforcado Alger raramente interrompia. Ele ouvia em silêncio, ocasionalmente expressando seus pensamentos ou fazendo perguntas, o que permitia que a conversa fluísse suavemente. Lumian e Franca compartilhavam muitas informações de uma só vez. Finalmente, o portador da Carta dos Arcanos Maiores olhou para Lumian e perguntou: as 3 respostas da sombra de armadura foram muito úteis. O que você gostaria de recompensa? Muito úteis. Além de nos permitir obter uma melhor compreensão daquele mundo e saber que a montanha divina Pengla desaparecida reapareceu, não há nada de uso prático. Lumian seguiu o conselho da Madame Mágica e disse sem hesitação: gostaria de ter a oportunidade de explorar este navio fantasma. Franca ficou surpresa com o pedido de Lumian. Seu choque inicial foi rapidamente substituído por excitação. Eu também quero. Quero a oportunidade de pilotar o navio fantasma e estudá-lo. O enforcado olhou para Lumian e comentou: como eu esperava, você já sentiu a singularidade do Vingador Azul. É uma das relíquias do Império Tudor. Gostaria de explorá-lo agora? Antes que Lumian pudesse responder, a voz profunda de Termiboros ecoou em sua mente: perigoso. Perigo. Sério. Termiboros está meramente preocupado em ser implicado por mim, então ele me avisou? Ou ele tem medo de que eu possa ganhar algo especial durante minha exploração do Vingador Azul, potencialmente interrompendo a catástrofe potencial de Traer e frustrando seu esquema? Lumian ficou momentaneamente inseguro se deveria acreditar nas palavras de Termiboros. Termiboros continuou com uma voz profunda: se você deseja ressuscitar a lista Tudor dentro do seu corpo, você pode explorá-lo agora. Lumian não prestou muita atenção às palavras de Termiboros. Ele se lembrou da dica anterior da Madame Mágica: eu posso decidir quando começar a exploração. Isso significa que eu deveria considerar adiá-la? Se não, por que mencionar isso? Apenas peça que a recompensa seja uma chance de exploração. Talvez a filosofia de equilíbrio de Aurore esteja em jogo aqui. Meus efeitos negativos atuais estão temporariamente equilibrados, então não há pressa em fortalecer a aura do Imperador do Sangue. Como conspiracionista, Lumian rapidamente tomou uma decisão. Senhor enforcado, gostaria de explorar o Vingador Azul em um momento oportuno. Ponto.